Glória a Deus. Felicidade é um desejo, né? Então, é algo que você tem que crer. Amém? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Boa noite àqueles que a gente ainda não viu, né? E aqueles que a gente já havia visto. Deus abençoe também em nome de Jesus. Quero partilhar com vocês um texto que está em Hebreus capítulo 12. Se você puder, abre a sua Bíblia junto comigo. Aleluia. Hebreus capítulo 12, verso de número 16. Jesus, quero partilhar algo com você essa noite muito sensível. E a gente precisa estar muito sensível ao que Deus vai falar conosco hoje. Existe já algo liberado sobre a tua vida e você precisa entender e se despertar nessa noite em nome de Jesus. Existe algo que Deus já tem para você. Existe algo que já está liberado sobre a tua vida. Amém? Enquanto você encontra aí Hebreus capítulo 11, ontem nós tivemos um encontro aqui do Connect. Foi um tempo incrível. Deus liberou coisas incríveis. Quem estava aqui ontem no Connect, diga amém. Foi algo assim surpreendente do que Deus liberou sobre as nossas vidas. Eu creio nisso com muita intensidade. Ontem foi aberta uma nova estação sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Um novo tempo. E se você ainda não participou do Connect, participe. Connect é um momento que falamos para empreendedores e empresários. E também para você que quer conhecer um pouco mais sobre isso, né? Você que ainda não é, deseja ser, ou você que quer conhecer, você que é. E nós entendemos ontem com muita intensidade que empreender também é um ministério. A nossa empresa também é uma igreja, né? Nós temos um projeto, Deus tem algo, Deus tem um propósito sobre nós. Então foi muito proveitoso ontem. E alguém que tem muita autoridade na área, né? Eu confesso que fiquei até um pouco surpreso. A gente sabia que Deus estava fazendo coisas na vida dele, mas eu não sabia que a empresa dele estava em 70% dos países do mundo. E Deus liberou algo incrível ontem sobre as nossas vidas. Pessoas que já chegaram, pessoas que já chegaram lá e estão liberando sobre nós. Isso é liderar, né? Liderança é sobre aquele que já tocou um lugar e volta para nos ensinar a tocar aquele lugar, né? Alguém já foi e ele vai nos ensinar, são mentores. E ontem aconteceu algo incrível aqui. Então, se você não pôde vir dessa vez, se organize para o próximo, em nome de Jesus. Uma coisa eu posso te dizer com toda certeza: Deus nos surpreendeu agora e não vai ser diferente no próximo, em nome de Jesus. Então, fique atento. Em breve nós vamos falar. E Deus abençoe todos vocês que serviram com muita excelência ontem. É sempre assim, né? Mas é sempre vocês também surpreendem com o coração de vocês, com as ofertas de vocês, com o tempo de vocês. Ontem foi um tempo incrível. Então Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. Foi assim, surpreendente. Eu creio que Robson vai estar com a gente em outras oportunidades. E eu já quero fazer um convite. Você queima por missões. Robson é pastor do Missão Nordeste, no Nordeste do país. E em breve vai abrir inscrições para um treinamento intensivo para despertar missões no seu coração. Você que queima, quer saber mesmo, quer viver uma experiência. Antes era 3 meses e agora tem um intensivo de 15 dias, 2 semanas. Vai acontecer, se não me falha a memória, no próximo mês. Então, se de repente você quer viver uma experiência incrível de missões num povoado no Nordeste do nosso país, servindo ao Senhor, entra lá, curte Missão Nordeste no Instagram, siga eles e lá vai estar as informações e vamos enviar pessoas, amém? E se você tiver esse desejo, você precisa me procurar, porque daí eu preciso fazer um formulário junto com você, autorizar você fazer, para você estar lá, a gente conversar, orar junto sobre esse projeto. Mas vai ser agora. Aproveita você que é jovem, de repente vai estar de férias de uma faculdade, vai estar de férias
da escola, né? Deixa Deus despertar você em nome de Jesus. Amém? Quem sabe você vai lá, Deus aquece o seu coração. Aí daqui um ano que vem você vai fazer uma imersão na base de missões lá em Moçambique, né? De repente lá Deus te lança para outros países, ou te coloca em algum lugar aqui no país, ou você volta cheio de ferramentas para Deus te usar aqui. Amém? Então Robson pisou em vários países através da empresa. Agora ele vai ser alguém que Deus vai colocar e vai lançar pessoas no campo missionário nesses países em nome de Jesus. Então assim, tem autoridade sobre isso. Então se você quer conhecer um pouco mais de missões, faça isso. Amém? Um tempo muito bom ontem, muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz sobre a Missão Nordeste, porque antes era 3 meses, algumas pessoas cheias de dificuldade, agora vai ter um intensivo de 15 dias. Confesso a você que eu estou queimando para mim ir para lá 15 dias, ficar lá com eles. Eu preciso da autorização da minha senhora para ver se ela deixa, e a provisão de Deus para poder fazer, porque, irmãos, eu sei que meu ministério é pastoral, mas como eu amo estar no meio do povo fazendo a obra de Deus, não importa, seja virando concreto, pintando parede e fazendo evangelismo. Vamos para a palavra, senão eu vou ficar viajando com vocês aqui, amém? Mas que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus, que fizeram com que aquilo que Deus liberou ontem fosse preparado por vocês. Todas as vezes que você serve, irmão, deixa eu dizer algo para você. Todas as vezes que você serve fazendo algo, você está preparando o caminho para aquilo que Deus vai liberar. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que você serve, limpando a igreja, preparando um bolo, preparando um ensaio de louvor, vindo aqui, é você preparando o caminho. A gente não pode fazer milagres, mas nós podemos preparar o caminho para aquele que vem. Então servir é preparar o caminho. Fala junto comigo, servir é preparar o caminho. Eu não posso curar, eu não posso restaurar pessoas, eu não posso fazer nada, mas eu consigo limpar, eu consigo ajeitar, eu consigo fazer um bolo, eu consigo tocar um instrumento, eu consigo isso, e aí a partir disso Deus faz. Então assim, toda vez que você serve é isso, amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 13, verso de número 16, capítulo 12. É que eu amo o 13, né? O 13 tem muitas coisas que queimam no meu coração, né? O 13 de Hebreus, né? Só para deixar claro, para não deturpar a palavra, né? 13 de Hebreus, e só. Hebreus capítulo 12, verso de número 16, diz assim: vigiem, para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado e com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se pode tocar, em um lugar de fogo ardente, escuridão e trevas e vendaval. Ao toque da trombeta, é a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicam que nada mais lhe fosse dito. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero partilhar algo com você. Se fala muito pouco de Esaú, né? Todo mundo lembra de Jacó, mas às vezes se esquece de Esaú. Jacó, o cara que Deus mudou o nome, que lutou com o anjo no val de Jaboque, Jacó que casou com Raquel, Jacó que construiu riqueza, Jacó que teve os 12 filhos, que se tornou as 12 tribos, Jacó que antes da sua velhice destina os seus filhos, Jacó, mas a gente se fala muito pouco de Esaú. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. A Bíblia conta que Deus havia uma promessa sobre um homem chamado Abraão.
E quando Deus faz essa promessa a Abraão, Ele fala assim: ó, a sua descendência será alcançado pelo aquilo que eu vou derramar sobre a sua vida. Tem coisas que Deus faz, ou melhor, as coisas que Deus faz em nós alcança a nossa descendência. Fala junto comigo: as coisas que Deus faz alcança a nossa descendência. Nós temos que começar a entender que estar na igreja, ou ter uma promessa, ou ouvir uma palavra, não nos habilita a nada. Mas se entregar ao Senhor, ao se posicionar no Senhor, ao confiar no que Deus tem, ao aceitar o que Deus fala, Deus vai fazer algo em nós que vai alcançar as gerações. Porque tudo que eu posso construir não é o suficiente para suprir as próximas gerações. E os dados comprovam isso. Quase 80% das pessoas que recebem herança, ela não passa para os seus filhos. Os dados comprovam que 8 de cada 10 pessoas que recebem uma boa herança, aquilo que ele recebeu não vai para o neto, ou seja, não vai para o filho. Então a Bíblia diz: vigie o teu coração, para que você não construa, para que você não ajunte tesouro aonde os ladrões podem tocar, a ferrugem pode chegar até ele. A Bíblia não está falando, e Deus não é contra você prosperar. A Bíblia não é contra você receber e acessar coisas dessa terra. O texto que Thaís leu agora mesmo prova isso: deleite no Senhor. Ou seja, primeiro você tem que deleitar, confiar, se aproximar. Aquilo que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu redor, eu não serei atingido. Quando você chega em um lugar, naquele lugar todos os seus desejos são alcançados. Porque a palavra de Deus diz algo para mim muito intenso. Ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós queremos fazer pela força do nosso próprio braço. Muitas vezes nós somos muito mais Marta do que Maria. Nós estamos muito mais preocupados com os nossos afazeres do que sentar-se na presença de Deus. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que pode nos tocar, daquilo que pode nos tocar, do que aquilo que pode mudar realmente a nossa história. Estamos muito preocupados com o momento do agora, porque o agora parece tão importante. Mas deixa eu dizer para você: não adianta você viver o agora sem você ter um destino, porque viver o agora sem destino faz você viver o hoje, amanhã também. E quantos de nós temos a sensação que parece que nós estamos vivendo o mesmo dia todos os dias, mesmo sendo um dia diferente? E voltando sobre a história, a Bíblia conta que Deus prometeu algo para Abraão. E ele fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, ou seja, me obedeça, se mova, creia. Quando fala isso parece algo simples, mas sai do lugar aonde ele é confortável. Porque, irmãos, você de repente não sabia, mas era comum as pessoas criar comunidades aonde eles viviam. Os nômades, por exemplo, eles criavam pequenas comunidades, eles se moviam juntos, eles ficavam em um lugar perto do rio, eles ficavam em lugares, e essa comunidade eles iam montando, os filhos ficando perto dos pais, e assim sucessivamente. Era meio que normal. E Deus olha para Abraão e fala assim: eu tenho algo com você, e esse algo que eu tenho com você eu preciso te mover. Enquanto você não se mover, eu não posso te dar. Enquanto você não for, eu não posso te dar. E Deus então move ele. E na semana passada eu falei um pouco com vocês a respeito de Ismael, o filho da pressa, o filho do medo. Por que filho do medo, pastor? Porque Sara manda a sua escrava egípcia deitar-se com ele, porque ela já não podia mais ter filhos, mas ela queria viver a promessa.
Sabe o que acontece? Quando nós olhamos para nossas condições, nós achamos que as promessas são impossíveis. Deixa eu dizer algo para você. Quando olhamos para as nossas condições, achamos que as promessas são impossíveis. E daqui a pouco você vai entender que em algumas condições as promessas podem acontecer outras coisas. Então Sara vai lá e dá a Agar para que Abraão deitasse com ela, e gera um filho, o filho da nossa carne, aquilo que nós queremos apressar, aquilo que nós queremos fazer pelas nossas próprias mãos. Então Deus fala, depois de um tempo, assim: ó, não é isso, não é sobre ele que eu tenho algo, mesmo que eu vou abençoá-lo, mas eu não dou para ele herança. Eu não tenho com ele aliança. Eu vou abençoá-lo porque ele saiu da sua vida. Você gerou a vida nele, mas eu não posso dar para ele aliança, porque a aliança ela só é gerada no cumprimento da promessa. Fala junto comigo: a aliança só é gerada no cumprimento da promessa. O que é o cumprimento da promessa? Eu vou dar filhos para vocês. Para de querer agir do seu jeito naquilo que Deus mandou você esperar. E aí na semana passada nós aprendemos um pouco sobre isso. E quando então nasce Isaac, e aí pula-se a história, que não vou ficar puxando, que eu quero chegar lá a Esaú. Isaac então nasce com a promessa do pai, e Esaú já é neto. Nós estamos falando da terceira geração. Mas aquilo que Deus falou para você que vai fazer, Ele vai cumprir. Como um homem pode ser pai de nações com apenas um filho? Como um homem pode ser pai de nações, sendo que ele praticamente não vê os seus netos gerando filhos? Porque a promessa não é sobre o tempo, a promessa é sobre a palavra que Deus liberou. E a palavra que Deus liberou não volta vazia. Aquilo que Deus falou, Ele vela para cumpri-la. A Bíblia diz que então Isaac vai ter filhos. E os filhos nascem com um espaço muito pequeno entre eles. Então houve uma certa disputa pela primogenitura. E a primogenitura é aquilo que agora há pouco eu falei para você: promessa sem aliança, ela não serve para nada. Mas tem pessoas que têm promessas, que têm alianças, que Deus já disse, mas pelo desejo do agora, eles negociam. Há um tempo atrás Deus me deu uma mensagem, e isso fica guardado no meu coração, que diz o seguinte: a sua maior necessidade, se não for a presença, ela vai te escravizar. Porque o povo, quando ele teve fome, ele foi para o Egito, e a fome foi aumentando. Ele foi dando terras para os egípcios em troca de comida. Em vez dele orar, em vez deles buscar o Senhor, ele foi buscando o recurso natural. Até que os egípcios tinham todas as terras, e o povo se tornou escravo por fome. A sua fome dos céus, a sua fome do Senhor te liberta, mas a sua fome das coisas te aprisiona. E esse texto é muito incrível, porque nós estamos falando de Hebreus, nós estamos falando de uma carta, nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de um povo hebreu. Que Paulo vai lá e implanta a igreja, e quando chega lá e implanta a igreja, ele começa a trazer para esse povo uma reflexão.
E ele fala para esse povo o seguinte: ó, houve um cara na história aonde não tem como você não conhecer. Por quê? Porque ele era neto de Abraão. O que quer dizer? Naquela época todos conheciam a história de Abraão, todos ali veneravam Abraão. No entanto, que nós temos até hoje ramificações estruturais religiosas que são ramificadas da ideia de Abraão. São extremistas que ainda acreditam sobre aquela história de Abraão, aonde não havia subdivisões, aonde só um povo ia governar, que a cruz rompe isso. E a minha ideia não é falar sobre isso hoje com você. Então, quando Paulo escreve isso aos hebreus, ele puxa o povo para dentro de uma reflexão muito profunda, que diz assim: ó, Deus tinha uma palavra sobre Abraão, Deus cumpriu a palavra sobre Isaac, mas ele não pôde cumprir a palavra sobre Esaú, porque Esaú, ele queria mais o agora do que a aliança. Porque, irmãos, a primogenitura que estava acontecendo ali, ela tinha duas coisas importantes. A primeira era o direito à herança. O primogênito, ele tinha direito, na falência do pai, de ser o administrador. E Isaac, para quem não sabe, que se torna um homem milionário, se não for um dos caras mais ricos que passou sobre a terra. Esaú perde o direito de administrar a herança do pai. E só por isso já seria, entre aspas, ruim, que ainda estamos no mundo físico. Mas ali ele abriu mão de receber não só o que o pai tinha, mas o que Deus havia prometido aos seus antepassados. Eu não sei se você consegue entender o peso disso. E foi justamente isso que fez com que Abraão, ou melhor, Esaú, não recebesse, porque ele não valorizou a aliança que Deus tinha, ele não valorizou o que Deus havia falado com ele, ele não valorizou a palavra que Deus havia dito, ele não valorizou o que Deus havia falado a respeito dele. E ao que Deus falou a respeito dele, ele trocou por um prato de lentilha. Sabe o que acontece, irmão? Chega momentos na nossa vida que nós temos um tanto de promessa, mas o primeiro problema, a gente vende as nossas promessas. Num desejo incontrolável, a gente vende as nossas promessas. A gente vende as nossas promessas às vezes para uma pornografia. Às vezes nós vendemos a nossa promessa por um desejo sexual. Às vezes nós vendemos a nossa promessa pelaquilo que às vezes tocamos no nosso trabalho. Nós vendemos as nossas promessas porque às vezes eu quero agora. Porque hoje, irmão, é muito mais fácil nós colocarmos a culpa em Deus e sairmos por aí e ficarmos bravos e ficarmos revoltados, do que nos posicionarmos, porque muitas vezes nós estamos vendendo aquilo que Deus nos deu. Irmãos, tem uma palavra por aí que diz que quem tem promessa não morre. Morre sim, é a promessa que não morre. Se você rejeitar o que Deus tem para você, vai haver um Jacó esperando aquilo que você não quer. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele quer te dar. Mas tem pessoas que olham para aquilo que Deus prometeu e falam assim: eu prefiro o meu agora, eu prefiro o meu desejo, eu prefiro viver a minha vida, eu prefiro não ir nos cultos, eu prefiro não fazer parte de um corpo, eu prefiro não fazer tal coisa, eu prefiro simplesmente olhar para as minhas mágoas e andar com as minhas mágoas, do que abrir mão daquilo que está dentro de mim, para que Deus derrame o que Ele tem sobre mim. Fácil, porque às vezes a nossa fome é perturbadora. Graças a Deus, Deus sempre supriu as nossas necessidades na nossa casa, na casa dos meus pais. Passamos momentos complexos, mas não passamos fome. Mas em alguns momentos nós ficamos com mais fome do que os outros. Demorava um pouco mais para chegar o recurso. Por isso que a maioria das pessoas lá em casa é mais fortinho um pouquinho. Agora nós estamos quebrando isso. Porque a gente não come porque está com fome, come para não ficar com fome. Ontem eu estava conversando com o Robson
E a gente chegou nessa conclusão: quem passou dificuldade na infância não come porque está com fome, come para não ficar com fome. Não vou comer isso aqui, senão vai que depois não tem. Você já passou por isso aí? Diga amém. Você come, você nem está com fome, você come para não ficar com fome. Mas deixa eu dizer algo para você: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua família viver desamparada. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Você vai viver as promessas de Deus, os seus filhos vão viver as promessas de Deus. Você vai ter coisas incríveis. Hoje eu passei pelo meu filho, ele estava com um pote de sorvete. E ele estava brigando com a mãe dele, porque não queria sujar a colher de Nutella na colher de sorvete. Eu falei assim: que problema que esse menino tem hoje? Meu filho queria uma colher para Nutella e uma colher para o sorvete. Murilo, que problema complexo que você tem. Eu na minha época, eu tinha um problema: ou come o que tem, ou fica com fome. Quem já ouviu essa frase, diga amém. Come o que tem. Não é o que tem para almoço, é come o que tem. Aí você fala assim: mas eu não gosto, então fica com fome. Hoje o problema do Murilo era escolher. Ele não queria sujar, queria que tivesse 2 colheres. Rapaz, come com essa colher mesmo. Deus tem falado isso no meu coração várias vezes. Eu sinceramente, tem hora que eu não sei porquê. Deixa eu dizer algo para você. Para de reclamar do que você está vivendo. Para de achar motivos para você dizer que você está com fome só porque uma caçada não deu certo. Sabe o que acontece? Nós estamos falando que não estamos com fome só porque aquele dia de caça não deu certo. Saul volta e porque não deu certo a caça daquele dia, que ele era um caçador habilidoso, sabe o que ele faz? Ele vai lá e troca tudo que ele havia construído durante toda a vida dele. Ele troca a primogenitura, ele troca ter saído primeiro da barriga da mãe, ele troca as promessas, porque um dia deu tudo errado. Para de trocar a eternidade pelo aquilo que deu errado, porque a Bíblia diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando as pessoas estavam tentando matar Jesus, pensando que Jesus ia morrer e acabar, eles estavam promovendo Jesus para o lugar que Deus queria que ele fosse. Deixa eu dizer algo para você: tem coisas que Deus vai nos espremer, que se Ele não nos espremer, a gente não vai. Tem coisas que se Deus não nos expulsar, a gente não vai. Então para de reclamar daquilo que Deus está falando com você. Irmão, para de negociar aquilo que Deus te entregou, porque tem promessas que sim, se você não se posicionar, já existe uma legião esperando aquilo que você não come. A Bíblia diz: eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros para aquela mulher. E aquela mulher falou assim: mas eu como nem que seja das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: eu preciso colocar você na mesa. A Bíblia conta a história de um centurião, que ele chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, eu preciso que o Senhor diga uma palavra, porque eu tenho um servo que ele está doente. E Jesus fala assim: não, eu vou lá com você na sua casa. Ele falou assim: não precisa, mestre, porque eu tenho conhecimento do peso de uma palavra. Porque eu digo para um servo: vai, ele vai. Eu digo para ele: vem, e ele vem. Ou seja, eu sei que a palavra de autoridade tem poder. Então basta uma palavra que sair da tua boca, o meu servo lá em casa vai estar curado. Jesus, antes de qualquer coisa, ele chama os discípulos e fala assim: antes de eu curar esse cara, eu preciso dizer algo para vocês. Nem mesmo em Israel eu vi fé como a desse cara. Tem algumas pessoas incríveis, porque esse centurião era romano, possivelmente. Ou seja, ele não foi criado dentro das bases hebraicas. Eles não tinham conhecimento de quem era Jesus, segundo as escrituras,
possivelmente, mas ele viu o que Jesus estava fazendo. Ele falou assim: eu creio no que aquele cara está fazendo. Às vezes você não foi criado dentro de um berço evangélico. De repente você não foi criado dentro de todos os padrões cristãos. De repente você não foi criado dentro de toda a moralidade que precisa. Mas se agora você entender o que Deus tem para você, Deus vai mudar tudo. Deus vai mudar tudo. Alguns dias maus têm feito a gente vender as nossas promessas. Alguns dias maus têm feito com que a gente abandone as nossas unções. A Bíblia conta, a partir do capítulo 25 de Gênesis, que quando Esaú chegou diante do pai, o pai falou assim: eu não posso mais te abençoar. A Bíblia diz que ele chorou. Mas é muito doido, mas foi ele que deu para o irmão. E agora quando ele chegou na hora de receber, e ele viu que não recebeu, doeu. Sabe o que acontece, irmãos? Nós queremos tanto viver a nossa vida, que nós fazemos tantas coisas, mas vai chegar uma hora que aquilo que Deus prometeu para nós vai fazer falta. Algumas vezes que a gente fica pensando o que a gente vai fazer com aquilo que Deus deu, e Deus vai falar assim para mim e para você, assim: eu só quero que você continue. O dia mal fez ele vender, e a consciência fez ele sofrer. O dia mal fez com que ele vendesse, mas o dia que ele caiu em si, ele viu: que besteira que eu fiz. Como eu disse para vocês, às vezes eu fico pensando, né? Eu não sei se você teve irmãos. A gente teve lá em casa muitos irmãos e muitos agregados de irmãos. A minha casa nunca teve menos de 6, 7 pessoas morando lá. Então aqueles que não eram irmão de sangue era irmão em Cristo, aquele que não era irmão em Cristo era primos que a minha mãe estava criando. E assim sempre foi. E a gente teve relação com muitas pessoas, com muitos irmãos. E eu acredito que, eu imaginando a minha relação com os meus irmãos, eu fico imaginando a conversa daqueles dois. Porque ele deve ter chegado com fome, o cara lá fazendo... Eu não sei se você já fez isso, mas lá em casa nós éramos meio pobre, né? Eu não sei se você já passou pelo meio pobre. Meio pobre é aquele que nunca falta 100% da comida, mas nunca tem 100% da comida. Meio pobre é aquele que come que a mãe põe no prato, sem reclamar. E às vezes, mesmo você não gostando, a barriga ainda fica assim: poderia caber mais um pouquinho. Mas só que não pode, porque daí tem os outros irmãos para comer. Então não dava. Por isso que a mãe colocava a refeição no prato pra gente. Não é porque a gente era mimado, é porque senão a gente comia tudo. Aí tinha que esperar todo mundo comer. Se todo mundo comesse, se o pai não quisesse, que ele ia trabalhar, aí poderia repetir. Aí eu fico imaginando a conversa daqueles dois. Eu fico imaginando como se fosse eu. Eu fui lá, comprei uma lata de leite moça, peguei um pouco de Toddy, coloquei no fogão e fiquei só fazendo ali, ó, esperando engrossar. Porque se você quisesse um chocolate, você tinha que fazer, não tinha dinheiro para comprar. Até cola para colar álbum da figurinha da Copa, fazer de trigo, imagina se ia ter coisa. Eu fico imaginando eu esperando, imaginando a minha casa, é uma rampa que saía da cozinha, da rua para a cozinha da minha mãe, era uma rampa. Eu fiquei imaginando eu fazendo ali um brigadeiro, esperando meu irmão chegar, ou minha irmã chegando com fome. Eu falei assim: eu sou o mais novo, tá? Dos 2 de sangue, eu sou o mais novo. Do resto tudo também. Eu fico imaginando eu fazendo um cozido lá de brigadeiro. Eu não sei fazer o outro que ele estava fazendo, então vamos pensar que o brigadeiro que é a única coisa que eu sei fazer. E ele subia na rampa e eu olhava para minha irmã e falava assim:
E as lombrigas de dentro dela batendo uma na outra. Dá um pouco desse brigadeiro aí. Eu falei, não dou não. Se não der, eu vou tomar. Aí eu devia olhar para ela e falar, você pode ser mais forte, mas eu sou mais rápido. Quero ver você tomar. Tá bom, vamos negociar. Porque a Bíblia conta uma história reduzida, mas possivelmente teve um diálogo entre eles. E eu não estou falando que é uma realidade, amém? Eu imagino que fosse. Mas o que nós cremos é no que está escrito. Aqui é só uma loucura da minha cabeça. E aí de repente a irmã, ou o irmão mais velho olhou para você e falou assim, tá bom, o que você quer? Vai. Tranquilo. Não quero nada que você tem agora. Eu não quero nada que vai te prejudicar agora. Eu não quero nada do que você tem. Não quero o seu dinheiro, eu não quero o seu tempo, eu não quero nada. Eu só quero a primogenitura, aquilo que um dia você vai receber, aquela promessa que um dia vai acontecer. Agora não vai fazer falta nenhuma para você. Aí minha irmã possivelmente, ou meu irmão possivelmente olhou para mim e disse, fica com isso, mas me dá uma colherada aí. Possivelmente você faria isso. É ou não é? Na sua cabeça você ia pensar assim, doido, depois do dia que o papai for ungir, eu vou lá e põe a mão na cabeça e pronto, acabou. O acordo que está entre nós dois, não importa. Mas Isaac não esqueceu. Ou Jacó não esqueceu. Quando ficou sabendo que ungiu o pai, ele foi lá e se fantasiou do irmão, porque ele não enxergava bem, colocou a cabeça debaixo. E ele recebeu aquilo que o irmão vendeu do dia mal. O irmão ficou doido, vou matar, vou destruir, vou fazer, vou acontecer. Ele foge por medo. Mas aquilo que já foi vendido, já foi. E aí é que o texto diz algo muito pesado, mas uma verdade conflitante. Olha o que diz o 16: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú. O que é imoral? Aquele que vive sem moralidade. O que é moralidade? Cumprir princípios. Não viva de uma forma que quebre princípios, que abre mão de aquilo que foi colocado sobre você. Ou profano. Por que profano? Porque a imoralidade tem a ver com o mundo físico, mas o profano tem a ver com o mundo espiritual. Ele profanou a aliança que Deus tinha com o seu pai, vendendo aquilo que não tinha preço, mas tinha valor. Ele colocou um preço. Sabe o que acontece? Nós estamos andando dentro de ambientes espirituais e colocando preço naquilo que tem valor. Qual é o preço? Um prato de lentilha, porque eu estou com fome. Qual era o valor? Era a próxima geração ser alcançado por você. Isso não tem preço. Aquilo que Deus falou com você, para de ficar negociando. Para de ficar assim, alguém me feriu, eu não vou mais na igreja. Para de ficar, alguém me feriu, eu não vou mais exercer o meu ministério. Alguém me feriu e eu não vou mais estar lá na recepção da igreja. Alguém me feriu e eu não vou mais falar de Jesus. Alguém me feriu e isso, porque isso é profanar aquilo que Deus ungiu você. Porque não é Deus que está te tocando, não é Deus que está te roubando, não é Deus que está fazendo. E a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, caluniados em favor do meu nome. Tem pessoas que não vão entender o que você carrega, mas não importa. Importa que você carrega algo, irmão. Tem pessoas que vão falar que você é ratinho de igreja. Tem pessoas que vão falar: você está ficando doido, rasgar tudo que você construiu nos últimos anos para você viver e ficar lá crentinho agora. Mas dentro de você precisa queimar algo, dizendo: não importa o que vai acontecer, um dia o Senhor vai me abençoar. Não importa o que vai acontecer, um dia a unção da primogenitura cairá sobre mim.
porque nós vamos para o Val de Jaboque. Esaú rejeita, Jacó foge. E quando ele volta, depois de ser muito rico, bem sucedido, ele descobre que isso não era o suficiente. Para ele ser o cumprimento da promessa. Quando ele volta, ele luta com um anjo, Val de Jaboque, possivelmente você já deve ter ouvido. E os dois saem na mão. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo. Depois ele colocou o nome daquele lugar de Peniel. Ele estampa na mão ali a noite toda. E chega uma hora que o anjo fala para ele assim: tá bom, o que você quer? Que o Senhor me abençoe. Tem pessoas que podem achar que ao prosperar ele está sendo abençoado. Tem pessoas que podem achar que ao estar num casamento abençoado, ele está abençoado. Um casamento bom, ele está abençoado. Tudo isso, se você cumprir princípio, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Mas o que Jacó queria, ele falou assim: eu quero que o Senhor toque em mim de uma maneira que aquilo que o Senhor prometeu para os meus antepassados aconteça através de mim. Eu quero que aquilo que as pessoas antes de mim, mesmo que seja por segundos, rejeitaram, aquilo recaia sobre mim, porque eu preciso caminhar na promessa. Ele passou a vida toda esperando a oportunidade de que a uma hora o Senhor apareceria. E quando o Senhor apareceria, ele falou assim: aquilo que você prometeu para o meu avô precisa estar comigo. Aí o anjo olha para ele e fala assim: tá bom, mas eu não posso deixar você continuar chamando Jacó. Eu preciso trocar o teu nome. Eu preciso trocar a tua identidade. Porque aquilo que eu tinha para Esaú, ele rejeitou. Mas você não fez do jeito certo. Ao não fazer do jeito certo, eu rejeito quem você era e dou para você quem eu quero que você seja. Irmão, eu não sei o que você já viveu na sua vida. Eu não sei quantos foram os anos da sua vida. Se houve prostituição, se houve pecado, se houve dor, se houve roubo, se houve isso, se houve aquilo. Mas se você se posicionar a partir do agora, não mais negociando aquilo que ficou, não mais negociando, não mais querendo voltar para aquilo que você era. A partir de agora, Deus quer falar para você: eu tinha algo para Esaú, mas agora eu tenho algo que pode ser seu. Quando o anjo fala isso, ele fala assim: tá bom, agora eu te abençoo. Se você parar para pensar, não havia um desejo primário daquele anjo abençoar aquele cara, mas ele lutou com unhas e dentes para aquilo que ele queria ser. Porque se havia um desejo primário, Deus faria com ele o que fez com Gideão. Gideão, eu tenho te visto, vai lá, eu vou cuidar de você. Se Deus havia um desejo primário sobre ele, aconteceria o que aconteceu com Josué. Josué, vai e você vai governar o povo. Se Deus havia um desejo primário com ele, ele faria o que fez com Moisés. Ele apareceu e falou direto para Moisés. Mas ali houve uma luta, ali houve uma briga. Sabe o que acontece? As pessoas desejam algo, mas não querem pagar um preço pelaquilo que eles desejam. Pode ser que no primeiro momento você não mereça, mas pelo seu esforço os céus vai ser liberado sobre a sua vida. Consegue entender isso? Jacó não merecia, porque ele não nasceu primeiro. Jacó não tinha o direito, porque ele não nasceu primeiro. Mas ele perseguiu o que os outros rejeitam. Se tivesse espiritual, você ia entender que Deus ia falar para você. Começa a perseguir o que os outros estão rejeitando. Sabe o que é perseguir o que os outros estão rejeitando? Tem pessoas sendo profanas por aí, tem pessoas sendo imoral por aí, mas Deus está procurando aqueles que têm moral e não profanam o que é santo. Eu fico imaginando
uma loucura da minha leitura, não uma leitura 100% teológica, mas aqui ele fala: o lugar que eu lutei com Deus. Deus tocou nele e deixou uma evidência nele daquela luta. Tem pessoas que querem viver uma vida com Deus, mas não querem ter marcas. Tem pessoas que acham que servir ao Senhor é vir para cá e tudo mudar. E o tudo mudar que ele imagina é ser um mar de rosa. O tudo mudar é você estar disposto a ir para a cruz, carregar como Deus, Jesus disse: vem aqui, Tomé. Se você não acredita pelo que você vê, você pode acreditar no que eu passei. Toca naquilo que eu passei, toca naquilo que eu sofri por você. Para de querer que as pessoas te valorizem pelaquilo que você não tem coragem de sofrer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela está num processo de sair da dependência química. Ela falou assim: pastor, mas ninguém acredita em mim. Eu falei: claro que não, você sempre foi mentiroso. Ô louco, pastor, até você. Eu falei: não. Quantas vezes você mentiu para usar droga? Quantas vezes você falou que não ia fazer e fez? Agora você passou 20 anos falando mentira. Você quer que em 2 dias as pessoas acreditem na sua verdade? Deixa eu dizer algo para você: mostra as suas marcas. Que o dia que você foi oferecer droga para você, você não quis. Mostra as suas marcas, que aquele lugar você não frequenta mais. Mostra as suas marcas, que agora você dá resultado. E aí as pessoas vão acreditar em você. Mas eu não estou preocupado quando eu vou sofrer. Eu estou preocupado se no final o resultado vai ser aquilo que eu espero. Eu não estou preocupado se eu tenho que sair na mão com o anjo. Eu não estou preocupado se eu vou entregar minha vida, se ele vai tocar em mim. Irmão, possivelmente Jacó foi espancado pelo anjo. Porque eu nunca vi um anjo lutando, mas uma vez eu vi um demônio manifestado em uma igreja de bancos de madeira. E o demônio correu e ia dando tapa nos bancos de madeira, igual aqueles de igreja católica. E quando ele dava tapas nas laterais dos bancos, os bancos desmontavam. Lembra disso, Briquinho? Só dele bater as mãos nos bancos assim, ele correu em direção à porta e ia dando tapa nos bancos, os bancos iam desmontando. Até que alguém foi lá, se não me engano foi minha mãe, orou por ele, ele foi liberto naquele dia. Minha mãe tinha 1,5 m, irmão. Ela entrou na frente do cara dando tapa nos bancos e derrubando os bancos tudo. Ela falou assim: em nome de Jesus, sai dele. O cara pof para trás. Se um demônio tem a força de bater um tapa num banco e esse banco desmontar, e Deus capacita alguém que em uma fala o derruba, eu fico imaginando qual era a força daquele anjo de deslocar a coxa de Jacó. Jacó, em vez de berrar, chorar porque doeu, ele continuou agarrado com o anjo. Pastor, mas essa mensagem não era sobre Esaú? É, porque o que Jacó agora recebe é a rejeição de que Esaú havia feito. Como eu disse para você, na minha leitura, que o meu desejo não é errar e não te induzir para o erro, mas ir lendo, orando e vendo outras aparições. Geralmente ele chegou e o abençoou. Possivelmente de alguma maneira os céus rejeitava Jacó, porque ele não foi o primeiro natural. Ele não foi a primeira escolha, mas a primeira escolha rejeitou. A primeira escolha negou. A primeira escolha fez com que o dia mau fosse mais importante do que a presença. Então ele luta, ele fala assim, depois que ele lutou, ficou lá, o anjo olha para ele e fala assim: eu já te bati, eu já machuquei a sua perna, eu já te humilhei, e mesmo assim você não me larga, não te largo. E o que você quer? Me abençoa. E o que você quer? Me abençoa. E o que você quer? Me abençoa. O que você quer? Me abençoa. O que isso
quer dizer para mim e para você? Tem pessoas que, se Deus perguntasse para você: o que você quer? Um carro. O que você quer amanhã? Uma bicicleta. O que você quer depois da manhã? Eu quero isso, depois isso, depois isso, depois isso. Jacó já tinha tudo. Ele entendeu que mesmo tendo tudo, nada era mais importante do que a presença. Porém, Esaú, na primeira fome, ele trocou algo muito simples pela presença. Eu tenho sentado nas mesas, e às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu quero desistir. E eu falo assim: não faça isso, irmão. Pastor, mas não é fácil. Eu falo para você: não faça isso, irmão. Porque se você desistir, existe um Jacó já esperando para fazer aquilo que você não está fazendo. Deus tem as porções para os Jacós, mas às vezes Ele está entregando as porções de Esaú para Jacó, porque Jacó não está, porque os Esaú não estão permanecendo firmes. Sabe o que isso quer dizer? Que para você que realmente quer a presença, para que você que realmente quer algo, não é que você vai ficar com o resto, é que você vai receber a sua porção e a porção daqueles que negaram o que Deus entregou para ele. A palavra conta a história do homem que recebeu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. O que recebeu mais talentos, o dono deu para ele e falou para ele assim: tranquilo, os 5 que você multiplicou, mas os 5 que eu te dei agora é seu. Mas ele foi lá naquele que não fez nada com aquilo que Deus deu, tira dele e dá para aquele que fez. Sabe o que Deus está falando? Eu estou chegando num tempo que eu não tenho mais tempo para esperar. Agora é uma palavra profética para a geração. Agora é um tempo profético que eu vou liberar sobre a tua vida, e você precisa entender: eu não tenho mais tempo para suas manhas, eu não tenho mais tempo para suas fomes do agora. É simples: ou você multiplica aquilo que eu confiei em você, ou eu pego e vou dar para aqueles que já estão multiplicando. Ou você confia na palavra que eu liberei sobre a sua vida, ou para de ficar atrapalhando aquilo que eu vou fazer. Mas depois, não adianta ser como o verso 17. Como vocês sabem, mais tarde, aqui ele conta o que está acontecendo no capítulo 25 de Gênesis. Mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Deixa eu dizer algo para você: lágrimas sem sacrifício não move os céus. Lágrimas sem moralidade não move os céus. Lágrimas sem santidade, que o contrário do profano é o santo. Lágrimas sem santidade não move o céu. Você pode chorar, mas se você for imoral, se você for profano, os céus não se movem. Deus não é um Deus que se move por pena. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Deus é um Deus que se move por propósito. Ana chorou, Ana ficou brava, Ana ficou triste, Ana ficou isso várias vezes. Mas Deus só deu para ela um filho o dia que ela falou assim: se o Senhor me der, eu te devolvo. Aquilo que o Senhor vai me dar tem um propósito. E aí eu quero convidar você, se você não assistiu, assista uma mensagem que foi na última conferência que eu tive agora, lá em Vitória, do pastor Fred.
Você vai entender o que eu estou falando de Ana agora. Eu acho que é a quarta ou quinta. Fred Figueiredo, Núcleo VIX. Gasta um tempinho, assista essa mensagem, que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando sobre Ana. Deus não se move por lágrimas, Deus se move por propósitos. Deixa eu dizer algo para você. A mensagem hoje não é para você necessariamente ser um Jacó. A mensagem essa noite é para você não ser um Esaú. Consegue entender a diferença? Porque muitos vão pregar ainda para você ser um Isaac, você ser um Jacó, você ser um Abraão. Mas essa noite eu quero ministrar sobre o seu coração. Não seja um Esaú. Você pode ser um Daniel, você pode ser um Samuel, você pode ser um tanto de coisa. Mas a única coisa que eu quero liberar sobre a sua vida hoje: não seja um Esaú. Aquele que negocia o eterno por um momento. Aquele que negocia a eternidade por um momento, que depois não adianta chorar. Não adianta com lágrimas, não adianta com arrependimento, e o tempo já passou. Deus te deu uma palavra. Persiga essa palavra. Deus te deu uma palavra. Persiga essa palavra. Para de ser passivo, ficar esperando. A espera com paciência no Senhor não é uma passividade, sabia disso? Aquele texto, esperei com paciência no Senhor, Ele continuou fazendo todas as coisas. O esperar com paciência no Senhor é não sair da presença até que Ele faça, mas continuar fazendo até que Ele mande você parar de fazer. Quando o texto fala esperei com paciência no Senhor, as pessoas ficam pensando que ele ficou parado. Não, ele continuou a vida, ele continuou sendo puro, ele continuou buscando santidade, ele continuou rejeitando a imoralidade, ele continuou buscando santidade. E o que é esperar com paciência no Senhor? É continuar indo para o lugar que Ele mandou você ir, até você chegar. Isso é esperar que aquilo que Deus prometeu, mesmo que sejam dias difíceis, mesmo que sejam dias frios, mesmo que não tinha comida, Deus vai fazer com que aconteça. Esperar com paciência no Senhor é o que Sara não conseguiu, porque quando ela olhou para o seu ventre, ela disse assim: eu não gero mais. Então ela deu a Agar. Esperar com paciência no Senhor é quando você olha para o seu ventre, mesmo que você não gere mais, mesmo que você não tenha útero, Deus ainda pode fazer milagres. Isso é esperar com paciência. Esperar com paciência não é passividade. Mas eu quero dizer algo para você. Não seja Esaú no tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar a próxima geração se levantar. Deus já vai pegar os talentos e vai começar a multiplicar os talentos. Porque a próxima geração, ela precisa ser alcançada. Os próximos precisam ser alcançados. Seus filhos precisam ser alcançados. Irmãos, para de ficar esperando. Para de ficar achando que o próximo que vai ser um grande pregador do evangelho, que vai mudar o mundo. Deixa eu dizer algo. Irmão, nós estamos vivendo claramente a geração, a nação de sacerdotes. Deus está aquecendo em todos os lugares pessoas pequenas, os pequenos, porque Deus não precisa de grandes homens para fazer o que Ele vai fazer nos próximos anos da nação. Deus não precisa de pessoas grandes para fazer o que Ele vai fazer nas grandes nações. Deus precisa de pessoas que ainda queimam. Deus precisa de pessoas que ainda não negociam. Deus precisa de pessoas que não largam o ministério por uma coisa qualquer, não largam o ministério por coisa alguma. Esse dia teve uma repercussão de um pastor falando que ele estava largando o ministério pela sua família. Eu acredito que ele precisa ser curado pelos céus, porque eu não preciso largar o ministério por
por causa da minha família, eu preciso ensinar a minha família o meu ministério. Está aqui. Você não precisa largar o ministério pela sua família. Você precisa ensinar a sua família o seu ministério. Você precisa ensinar a eles o que Deus está colocando sobre você. Você precisa ensinar a eles o que Deus está derramando sobre a sua vida. Porque é isso que tem acontecido. As pessoas têm deixado de ir nos cultos. Sabe por quê? Porque elas dizem: pastor, eu preciso ficar com a minha família. Eu pergunto para você: por que a sua família não pode ficar com você no lugar santo? Aí na igreja tem ficado pesado. Irmão, tem ficado pesado. Sabe por quê? Porque tem Netflix, tem HBO. Sabe por quê? Tem Disney Plus. Sabe por quê? Porque agora tem dinheiro na conta para você ir pro shopping. Mas eu lembro de uma geração que o máximo que ele tinha era uma lamparina acesa à noite. E ele pegava aquela lamparina, saía pisando barro, porque a única coisa que ele tinha nos finais de semana era ir para a casa do Senhor. Eu sou dessa geração. Eu sou da geração de pessoas que, como diz a palavra de Deus, alegrei como nos disseram: vamos à casa do Senhor. Isso parece, irmão, que é o tempo de agora. Alegrei como disseram: vamos na casa do Senhor. Eu tomo um banho, passo o perfume da Boticário, passo o perfume do sei lá do que você usa, uma roupa bonita, monto no carro que Deus me deu e vou para o culto, fico lá 2 horinhas e volto. Eu estou falando de um povo. Quando eles disseram, alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor, ele tinha que pegar os seus animais de sacrifício, ele tinha que pegar a sua família, ele tinha que pegar uma tenda, ele tinha que pegar coisas e andar dias e dias, dias e dias, até chegar naquele lugar. Sabe o que era louco? Eles iam cantando no caminho, eles iam cantando no caminho. Quando eu chegava lá, ele falava assim: estou cansado, vou para o hotel, vou descansar, eu vou para o culto. Não. Quando ele chegava lá assim: como estão felizes os meus olhos, porque eu vejo a porta do templo. Chegou a hora de nós pararmos de ser Esaú. Trocamos qualquer coisa faz a gente não viver mais o ministério. Qualquer coisa faz a gente trocar as nossas promessas. Qualquer coisa faz a gente duvidar das palavras que foram liberadas sobre nós. E essa tarde eu estava orando e eu falei: Deus, o que o Senhor tem para mim por esse tempo? Ele simplesmente falou para mim assim: Maurílio, eu não tenho que ficar te renovando as promessas. Eu não tenho que te dar novas promessas. Eu só preciso que você tenha coragem de viver as que eu já te dei. Seja sincero aqui, vem cá. Como se fosse uma conversa de pé de orelha, só nós dois. Você tem coragem, de verdade, de a partir de hoje pegar toda a sua energia e focar para que aquela promessa se cumpra em você? Para que aquela palavra se cumpra em você? Sabe o que acontece? Nós somos uma geração viciada em sentir um arrepio, em sentir um mover, um chu na igreja. Mas somos uma geração que não queremos voltar para casa e ser doido como Esther. Se padecendo, padeci, mas que eu vou abrir aquela porta, eu vou. Se vai doer eu não sei, mas eu vou. Se vai ser difícil eu não sei, mas eu vou. Se vai me matar eu não sei, mas eu vou. Irmão, tem coisa que você só vai saber se você abrir a porta. Tem coisa que você vai saber o dia que você for. Tem coisa que você só vai saber o dia que você disser não. Tem coisa que você vai saber o dia que você fala assim: agora vai. Para de imaginar. Como o texto de Eclesiastes diz: para de ficar sonhando alto. E aqui não é sobre sonhar, é sobre ficar imaginando como se fosse não fazer nada. É isso que Paulo está dizendo. É isso que está dizendo a carta, o texto de Eclesiastes. Para de
entrar na igreja e ficar emocionado. Deus não quer a sua emoção. O que Paulo escreveu para os romanos, ele quer assim um culto racional. Sabe o que é o culto racional? Não é aquele que falta o Espírito. O culto racional é aquele que entende o Espírito e fala: agora eu me entrego como sacrifício vivo ao seu serviço, para que o meu sacrifício seja uma adoração boa, perfeita e agradável ao Senhor. O culto que Paulo está dizendo não é um culto que falta o Espírito, que falta o mover. É um culto que é aquele que você não sente só uma emoção, é aquilo que o Espírito entra em você e muda quem você é. É o culto que é aquele que acende um pavio em você sai daqui igual doido. Esse cara chamado Jacó, ele passou uma vida perseguindo algo. Tem pessoas que não conseguem passar 10 dias em oração pelo aquilo que ele acha que Deus vai fazer na vida dele. Tem pessoas que querem ser: eu quero ser o melhor músico, eu quero cantar e as pessoas serem curadas, mas nunca fez um jejum, nunca fez uma oração, nunca se separou para um devocional, nunca fez algo. Deixa eu dizer algo para você: pare de desejar aquilo que você não tem coragem, irmão, de fazer sacrifício. Eu quero que a minha casa seja uma bênção, você é o primeiro a chegar amaldiçoando o seu lar. Chega na sua casa, irmão, senta todo mundo na mesa e fala assim: eu sou o sacerdote aqui, amém? Se vocês não quiserem orar, não precisa não, mas vamos todo mundo sentar em volta da mesa. E eu coloco a mão na cabeça do meu filho e falo assim: filho, você vai ser uma bênção em nome de Jesus. Esposa, você é uma mulher sábia em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade lá dentro. Ore até que as pessoas orem com você. Jejue até que as pessoas jejuem com você. Fale até que as pessoas falem com você. Jesus não quis convencer ninguém, ele foi, e as pessoas o seguiam. Para de querer convencer com aquilo que você não faz, e seja aquilo que Deus espera de você, para que as pessoas andem atrás de você. Eu não saio por aí, irmão, dizendo que eu sou pastor. Eu não saio por aí dizendo que as pessoas têm que me ouvir. Eu só procuro ser. Falho muitas vezes, mas todas as vezes que falho, tento não falhar de novo. Todas as vezes que negligencio, tento não negligenciar de novo. Mas uma certeza eu busco todos os dias. Eu posso falar isso para você com toda a certeza do mundo. Todos os dias eu persigo a palavra que foi liberada sobre a minha vida. O médico falou: tira esse menino que ele vai morrer. O círculo de oração da Assembleia de Deus, você não tira não, que vem um pregador do Evangelho aí. Eu persigo todos os dias isso na minha vida. Eu saí das drogas, eu persigo todos os dias. Quando eu sentei para pedir minha esposa em casamento, eu falei assim: me perde qualquer coisa. Eu paro de ser drogado, eu paro de ser perdido, eu paro de trabalhar, eu vou trabalhar, perde qualquer coisa. Mas uma coisa eu não posso te dar. Ela falou o quê? Eu não abro mão do ministério. Eu não abro mão daquilo que é a palavra que eu persigo todos os dias. Eu persigo essa palavra todos os dias. Você quer algo? Tem base bíblica, tem um desejo espiritual, tem um propósito como Ana, eu devolvo no seu altar. Então persiga isso todos os dias, porque Deus vai te dar. Deus vai te dar. E sabe o que é mais louco? Quando você desejar isso, Deus ainda vai revelar, vai conceder os desejos do seu coração. Ontem Deus liberou uma palavra sobre as nossas vidas, porque eu tenho uma palavra de quando eu nasci, mas eu tinha um desejo no meu coração que poucas pessoas sabem. E ontem Deus falou para mim assim: por você ter aberto mão para aquilo que eu tinha falado para você originalmente, eu vou deixar você ter isso também. E isso está queimando no meu coração, sabe por quê? Porque tem coisas que, se você abrir mão pela palavra que Deus tem para você, Deus vai fazer com que aquele texto cumpra. Buscai primeiro o reino dos céus e todas a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o dia que você perseguir a palavra que Deus tem para você, Deus dará o desejo do seu coração. Eu preciso encerrar. Eu volto a dizer para você: a minha mensagem não é necessariamente para você ser um Jacó, porque eu não sei o que você é, mas eu tenho uma certeza essa noite: não seja um Esaú. Esses dias eu estava tendo
Uns meses atrás eu estava tendo uma mesa com o Júlio, um curso que a gente tinha. Ele lendo o texto, ele estava falando sobre João. Só para você entender a loucura que eu quero falar com você agora. Porque não adianta eu falar para você não ser alguma coisa e não buscar alguma coisa. Porque aqui eu estou falando para você não ser Esaú, mas eu não sei o que você vai ser, mas eu vou te dar um caminho para você descobrir. Quem quer descobrir, diga amém. A Bíblia diz que chegaram diante de de João, e perguntaram para ele assim, porque João, ele tinha uma linhagem sacerdotal, ele era para estar vestido com a roupa de sacerdote, é para ele estar pastor da igreja, ele era para ser um pastor de igreja, mas ele abre mão de tudo e vai para o deserto pregar a palavra de Deus. E chegaram para ele e perguntaram o seguinte, assim: ô João, o que você é? Eles pegam o padrão daquela época e ficam perguntando assim, ó: eu estou olhando para você, eu não consigo identificar se você é um mestre, se você é um profeta, se você é um sacerdote. O que você é? E João responde uma coisa que para nós hoje faz sentido. Por isso que eu falo que nós somos felizes por ter a Bíblia escrita já. Mas a Bíblia sendo escrita devia ser um negócio muito doido. Porque João diz assim: eu sou a voz que clama no deserto. Isso parece muito legal, mas não tem nenhuma menção disso na Bíblia, de alguém dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, antes de João. A não ser que Isaías estava pronunciando: haverá aquele que seria a voz que clama no deserto. Eu fico imaginando, na sua vida, na sua adolescência, na sua infância, a Bíblia diz que o judeu, ele ensina a palavra para os seus filhos, ele ensinava os versos, ele ensinava a cultura contada, a história contada, eles contavam a história. E eu acredito que possivelmente o livro de Isaías já existia, e ele pegou lá nos acervos da igreja onde ele morava com seus pais e começou a ler. E quando ele começou a ler com profundidade, com vontade, ele lendo ali, daqui a pouco ele olhou assim: vai ter um que vai ser a voz que clama no deserto. Eu creio que naquele momento algo pulou de dentro da Bíblia e pulou dentro dele e falou assim: eu sou essa voz, eu sou esse cara. A Bíblia não conta ninguém depois dele, mas a Bíblia conta que isso foi escrito muito antes dele. Ou seja, ninguém achou aquilo que estava lá. Deixa eu dizer algo para você: persiga a leitura das escrituras, que uma hora algo vai pular para dentro de você e você vai entender o que você é. Aí você vai pensar: mas ninguém é. Aí você: mas não é sobre ninguém. Eu deixei escondidinho aqui para a próxima geração de João Batista. Nós somos a última geração, nós estamos anunciando a volta dele, e tem algo escondido para você lá. Você conseguiu entender ou não? Eu não sei o que você vai ser, eu não sei o que Deus tem. De repente você já até sabe. O que eu preguei hoje é para você não ser Esaú. Não negocie o que Deus te deu. Mas se de repente você está assim: Deus, o que o Senhor vai me dar? A palavra vai ter algo especificamente para você. Isso me chapou quando falou de João. Quando João estava lendo, ele falou assim: uau, eu sou esse cara. Que cara? Sacerdote? Não. Para ele não tinha uma nomenclatura e não teve. No entanto que ele não teve roupa como os outros tiveram, ele não teve comida como os outros tivessem. Ele comia gafanhoto, mel silvestre e se vestia de roupa de pele de animais. Ou seja, nenhum homem antes falou isso, mas ele foi o cara que anunciou. E Jesus, por ele entender quem ele era, Jesus escolheu não alguém comum, mas escolheu alguém espiritual. E falou assim: ó, você falou de mim e agora eu estou aqui. Agora, para que cumpra a palavra, me batize. Agora eu acredito no que você é. Irmão, não sei se você entende, mas eu estava olhando para você e falei assim: daqui a um tempo ninguém acredita, todo mundo vai falar que você é louco, andando no deserto. Mas vai chegar um momento que no meio da fila vai vir aquele que fala assim: eu tenho que reconhecer o que você carrega. Você é doido, mas eu tenho que reconhecer o que você carrega. Dizer algo para você, moça: para de ficar se escondendo daquilo que Deus já te deu. Você sabe que você não veio aqui só para um culto. Você veio aqui porque Deus tem uma aliança com você, e ela vem de outras gerações.
Tem pessoas que oraram por você, tem pessoas que oram por você. O mundo não é o teu lugar. Os pratos que estão tentando te oferecer não é o teu lugar. Você sabe que o seu lugar é aqui. Você sabe que essa voz que Deus tem colocado sobre a sua vida não é para você cantar outras canções, se não for as canções do céu. Deus tem liberado coisas, Deus tem promessas sobre a tua vida. Para de se esconder, porque é o tempo do Senhor está vindo e perguntando: cadê os talentos que eu te dei? E Ele não quer te chamar de inútil nem de infiel. Ele quer olhar para você e falar assim: servo bom e fiel, vai com aquilo que eu te dei, em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por alguns minutos. Nós temos, na realidade não temos, vocês vão ter que me dar pelo menos mais 5 minutos aí, em nome de Jesus. Porque essa palavra está liberando algo sobre a sua vida. Deus está apontando a você um destino. Ah, Jesus. Deus está... Escute bem isso que eu vou dizer, e isso é específico para uma pessoa. Deus já apontou para você um destino. Ele está falando para você: para de ter medo, porque eu apontei para você um destino. E aquilo que ainda não aconteceu não é porque eu não tenho, é porque você não acredita. Feche os seus olhos por alguns minutos, levante as suas mãos. Deus, eu quero liberar essa palavra sobre a vida dos seus filhos agora, em nome de Jesus. Ah, Deus, eu quero liberar uma palavra. Essa geração não vai ter Esaú no meio de nós, em nome de Jesus. Não vão ter aqueles que negociam por fome. Não vão ter aqueles, ó Deus, que se arrependem, mas Deus, eles abriram mão. Não vão ter aqueles que são imoral. Não vão ter aqueles que são profanos. Não vão ter aqueles no meio de nós, Pai, que vão se arrepender com lágrimas, mas não vai haver tempo. Não, não. O Senhor, a sua misericórdia é a razão de nós estarmos aqui, não sermos destruídos. Então, pela sua misericórdia, o Senhor está nos dando tempo. E o tempo é agora, o tempo é hoje de parar de vender, de parar de vender aquilo que é eterno pela nossa imoralidade sexual, aquilo que é eterno pelaquilo que nós temos desejos nessa vida. Ei, Espírito Santo, é tempo de parar de vender aquilo que é eterno pela nossa corrupção, pelo nosso desejo imoral, através de dinheiro, através de desejos que não são do Senhor.